palavra do Senhor diz que Deus forma o nosso coração. Em Salmos, no capítulo 33, versículo 12, nós vamos ler, Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aquele outro texto a gente usa numa outra pregação, tá bom? Guarda ele aí. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Versículo 13. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. E o verso 15. E ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Muito maravilhoso isso. Deus que forma o nosso coração. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que nunca se preocuparam se o seu casamento estava bom, estava ruim, se tua esposa estava feliz ou não. Quando você entregou a tua vida a Cristo, você aprendeu outros valores. E hoje isso é um princípio fundamental da tua existência como ser humano. Eu preciso ser um pai diferente, um marido diferente. Deus moldou o teu coração. Você não sentia desse jeito, você não agia desse jeito, mas Deus trabalhou na tua vida. E hoje você é assim, porque Deus trabalhou na tua vida. Deus nos quer a sua imagem e a sua semelhança. E isso tem a ver com o caráter de Deus. Isso tem a ver com o sentimento de Deus. E por isso, Paulo diz no texto que nós lemos que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ser moldado é algo que dói. Ser moldado é algo que não é fácil. O barro é amassado. E quando alguma coisa dá errada, ele amassa. E ele comprime. Talvez você esteja passando por um momento de ser amassado e comprimido. E a gente sempre aprende que quando passa por algum aperto é coisa do diabo. Nem sempre. Nem sempre. Deus pode estar permitindo que você seja amassado um pouco, para que você possa enxergar o que Deus quer que você enxergue. E para que dentro de você alguns sentimentos sejam trabalhados. A gente só dá valor às coisas quando a gente perde. A gente só consegue entender o quão valiosa é a nossa vida quando ela está chegando no fim. Porque quando é jovem desperdiça com qualquer coisa. E damos valor aos nossos filhos quando eles vão ficando mais velhos, talvez. Porque um dia ele casa. Um dia eu falei para a Blanche, o Luca tem 16 anos. O tempo que ele vai ficar com a gente em casa agora é menor do que o tempo que ele já ficou. Se ele casar com 24, são só mais 8 anos conosco. Então ele já ficou 16, vai ficar menos. Se ele casar com 23, com 22, 6 anos só a mais com ele. E ela falou, por que você está falando isso? Eu falei, estou falando isso porque isso é verdade. Eu só estou falando porque é verdade, só por isso eu estou falando. Não estou inventando uma história. E nós não entendemos que Deus nos molda. E que até os problemas que nós passamos, Deus está nos amassando. É interessante que o oleiro pega o barro e ele empurra o barro. Ele abre e espaça aquela argila sobre aquela tábua. Deus nos empurra. Deus nos empurra para o lugar que Ele quer que a gente vá. Não empurra, mas Deus nos empurra para passarmos situações que nós não esperávamos passar. É óbvio que para que isso aconteça, a tua vida tem que estar 100% nas mãos de Deus, a tua vida tem que ser dele. Eu não posso dizer que todas as pessoas é Deus que está amassando, é Deus que está empurrando, só aquelas que estão nas mãos do oleiro. Estar nas mãos do oleiro não é você frequentar a igreja, não é ser um religioso. Estar nas mãos do oleiro não é você assistir culto. Estar nas mãos do oleiro é você não permitir que a tua vontade te conduza e sim a de Deus, porque aí quem decide é Ele, então você está na mão dele. E as coisas que acontecem porque você o ama e porque você deseja a vontade dele. Então é Ele quem controla, não é mais você. Eu dei um exemplo hoje pela manhã tão simples, que eu aprendi quando era garoto. A tua vida está ruim, a tua vida é o teu carro. Está ruim, está dirigindo, e está terrível, e não vai. Daqui a pouco você vê Jesus, você para no ponto, abre a porta, fala, Jesus, entra na minha vida, entra no meu carro. E você fica feliz porque Ele está no teu carro. Ele entrou na sua vida, e você dirige feliz da vida, aqui está Jesus. Nunca mais vai dar nada errado. Quando alguém entra no seu carro, nossa, Jesus está aqui, Ele está aqui. Mas teu carro continua quebrando, você vê, não sei o que acontece. Ele está aqui comigo, mas continua tendo problema. Agora foi a homocinética. E outro dia, o escapamento que furou, né, Jesus? Estava aqui, furou mesmo, né? E Jesus está ali do seu lado, dentro do seu carro, dentro da sua vida. O problema é que quem conduz o carro continua sendo você. E muita gente tem Jesus na sua vida, mas ele continua sentado no banco do passageiro. O dia que ele pegar o volante e falar, eu vou te amassar, e eu vou te empurrar, e eu vou te levar para onde eu quero, porque assim disse Jesus a Nicodemos, o vento sopra,
Você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele mexe o volante, mas não vai para o lado e nem para o outro, porque quem conduz é Jesus Cristo. Quem conduz é Cristo. E para que eu esteja nas mãos do oleiro, eu preciso ser aquele que cumpre a vontade de Deus. Eu sou pressionado. E ele bate a massa, ele bate a argila. E ele pressiona. E a gente às vezes apanha na vida. Apanha não porque Deus está nos destruindo, porque quando o diabo te molda, e quando ele te agride, ele não tem motivações para te fazer melhor. Sabe que o oleiro, quando ele está ali pressionando, e ele abre, e ele puxa, e continua girando, ele vai pressionando, empurrando, apertando, e por dentro ele põe a mão, e ele vai puxando aquela massa para fora, e depois ele empurra de novo para dentro, e puxa para fora, e faz a borda, e aquilo fica girando. Aí está muito grosso, sabe o que ele faz quando está muito grosso? Ele arranca um pedaço. Ele tira um pedaço da argila, e molda de novo, e deixa de lado. O vaso girando. Mas eu perdi aquele. Fica até tonto agora. Jesus, que a minha labirintite não podia ter feito isso. Quando passa por aquele ponto, aquele. E ficamos tristes porque perdemos um pedaço. E somos religiosamente formados e moldados para brigar contra Deus quando Ele tira um pedaço. Quando eu perco algo e não paro para pensar se realmente eu precisava daquilo. O que fica em jogo é o meu ego, que eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou abençoado ou próspero, porque eu sou mais gorducho nesse pedaço do meu vaso. E Deus não está preocupado com o que as pessoas vão pensar ou o que vão achar de você, porque Ele não está preocupado com isso, Ele está preocupado com quem você é, com o instrumento que você vai ser, com o ser humano que Ele vai te transformar, e com o valor de gente que você vai ter, e não com o valor das coisas que você vai possuir. E quando Ele tira um pedaço para nos moldar, Ele na verdade está trabalhando para que nós possamos ser a essência, ou essencialmente o que Ele deseja, da maneira que Ele deseja. Depois pega aquele vaso e bota no forno, para ficar bem seco e cozido, para que ele possa ser fortalecido, para que ele possa sair, ser pintado e ser comercializado, vendido, como seja. O oleiro vive disso. E Deus quer nos fazer às vezes passar pelo fogo, mais ou menos como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, para que o Senhor nos molde. Nós precisamos ser permissivos nesse sentido, permitir que Deus nos toque. Todos nós temos histórias e situações que nós passamos e que no princípio era terrível, nós não entendíamos o porquê daquilo estar acontecendo, mas depois de alguns dias e algum tempo a gente olha para trás e fala: meu Deus, aquele ditado estava certo, há males que vêm para bem mesmo. Deus escreve as coisas certas por linha torta. E nós vamos entendendo que Deus estava no controle. Uma vez eu até brinquei numa pregação falando sobre o que aconteceu com José. Eu gosto muito da história de José nesse sentido. Eu falei: mas como José era um cara mesmo sortudo e abençoado, hein? Era muito sortudo, porque os irmãos dele odiavam ele. Mas vai ser sortudo assim lá mesmo no deserto. Porque os irmãos dele jogaram ele no poço. Mas olha que bênção, meu. Por que jogaram no poço? Bem no dia que passavam os caras que vinham de Gileade para ir para o Egito. Podia ser qualquer mercador que fosse para qualquer outra cidade, para qualquer outro país. Mas ele foi cair no poço e ser chutado, ganhado um bico, um tapão na orelha, bem no dia em que passavam os mercadores de Gileade. José, mas você é muito sortudo, foi bem para o Egito, hein?